Vestibular PUC Minas. Candidatos recebem cartão de informação. Celulares modernos, tablets, smartphones. Como inserir a tecnologia na sala de aula? Isso pode facilitar a vida de estudantes e professores? Este é o tema da nossa entrevista de estúdio. Hoje é dia 4 de novembro, começa agora o Espaço PUC, o programa que leva os assuntos da universidade até você. Os candidatos ao vestibular PUC Minas primeiro semestre de 2014 recebem até hoje pelos Correios o cartão de informação com o local e horário das provas, que acontecem neste domingo, dia 10. Se você vai fazer o vestibular e não recebeu o cartão, no endereço indicado no ato da inscrição, deve imprimir a segunda via pela internet no site pucminas.br. Em caso de erro ou divergência de informações e dados no cartão, o candidato deve entrar em contato com a Fundação Mariana Rezende Costa, a FUMARC, até a próxima sexta-feira, dia 8, pelos telefones 3249-7403 e 3249-7404. Foi-se o tempo em que o giz e o professor eram praticamente os únicos instrumentos de aprendizado em sala de aula. Hoje as informações circulam com uma velocidade incontrolável. Notebooks, tablets, celulares, iPhones. Será que as instituições de ensino estão conseguindo se adaptar ao novo estilo de vida das gerações conectadas? Olha, tem diversas maneiras da tecnologia dialogar com a educação. A tecnologia, na verdade, é um processo, digamos, social, que vai atuar em várias áreas da vida social. Também na educação, na arquitetura, em todas as áreas, na saúde. No caso da educação, tem tanto uma ideia mais funcionalista de uso dos instrumentos tecnológicos durante a educação, mas eu acho que o processo da tecnologia na educação é muito mais amplo do que isso. Eu acho que de uma certa forma, ampliar o espaço da sala de aula, viabilizar outras formas de apreensão dos conteúdos e outras formas de relação. A tecnologia é essencialmente social. Ela pode ser um recurso didático e ao mesmo tempo também um recurso que os alunos têm para aprender e para se aproximar mais da informação, né? Informação na mão o tempo inteiro. Eu uso quando eu estou assistindo aula, às vezes só para falar no WhatsApp, alguma coisa assim rápido. Você não sente que atrapalha um pouco o rendimento? Atrapalha, mas fazer o quê? No final das contas, acaba que você pega um tempo assim que a professora está mudando de assunto, dá para pegar e ver o que tem de mensagem e depois você continua. Todas as relações constituídas entre professor e aluno dentro da sala de aula, acho que isso tem que ser conversado, tem que ser dito, tem que ser negociado, tem que ver em que medida isso pode ser útil e pode não ser. Dentro de salas, só para atender chamadas, quando é muito importante mesmo. Na última edição do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, 36 candidatos foram eliminados ao postarem fotos da prova nas redes sociais. Essa é mais uma resposta de que a tecnologia está dentro das salas de aula, o que reforça a importância de se discutir sobre o panorama desse novo cenário, com os jovens cada vez mais conectados. Afinal, de que forma esses aparatos da tecnologia podem ser agregados à educação? Para responder essas e outras perguntas, recebo no estúdio Daniela Serra, especialista em novas tecnologias e em comunicação e professora do curso de jornalismo da PUC Minas e mestre em educação. Professora Daniela, boa tarde. Boa tarde, Daniel. Prazer estender o nosso contato das salas de aula para o estúdio do Espaço PUC. Prazer é meu. Professora, nós sabemos que as tecnologias são uma realidade na vida dos estudantes. E como nós presenciamos no último Exame Nacional do Ensino Médio, vários candidatos foram eliminados por postarem, fotos da prova nas redes sociais. Isso demonstra um despreparo do jovem em lidar com essas tecnologias ou as nossas instituições ainda precisam se adaptar a esse novo cenário? Bom, Daniel, é um combinado das duas coisas. Em primeiro lugar, um pouco porque os estudantes eles agem de maneira um pouco inconsequente. Eles se esquecem de que aquela ação, aquele ato de fazer uma foto e postar numa rede social
ela tem implicações no mundo real. Então, ele acha que aquilo é só uma brincadeirinha, ou não, às vezes tem uma intenção por trás daquela ação. Mas, na verdade, ele esquece que aquele momento da prova, ele não é só o momento da prova. Isso equivale, por exemplo, a um aluno que está fazendo vestibular, sai da sala, encontra um colega, conversa sobre as questões da prova e volta para fazer a sala de aula. O evento ainda não terminou. O evento Enem ainda estava em processo. Então, é como se o momento da prova fosse o momento da prova e o mundo precisasse saber do que eu estou fazendo, né? Tem esse quê também de se expressar e de se expor o tempo todo nas redes sociais, e eles acabam se esquecendo de que aquilo tem implicações e repercussões, às vezes, negativas. Do ponto de vista das instituições, é preciso pensar como lidar com isso, porque você também não pode obrigar todo mundo a esvaziar os bolsos na hora de fazer um exame. Então, eu imagino que agora é o momento de todo mundo refletir. As instituições, para se adequarem a isso que é inevitável, é impossível de se evitar que um aluno carregue essas tecnologias consigo, ao mesmo tempo, você inibir práticas que fogem aos combinados de uma avaliação. Essa nova realidade ainda choca muitos professores, professora Daniela? Essa do aluno portar com ele o tempo todo? Isso. Eu acho que não choca, mas é como se o professor Eduardo Jesus falou um pouco disso, aquele modelo de sala de aula cristalizado, a hierarquia da sala de aula que nós todos estivemos acostumados na nossa formação, ela desaparece com a chegada das tecnologias digitais. Então, hoje, esse aluno que chega conectado desde sempre, ele não aceita, né? Se é que a gente pode dizer assim, ele já não aceita mais essa aula palestra. Ele quer participar, ele quer intervir, ele quer dialogar. E se o diálogo não é possível na sala de aula, e muitas vezes isso é responsabilidade de todo o ambiente da sala de aula, não só do professor ou do estudante, ele vai buscar aquilo onde está mais interessante. Pode ser que seja o celular que esteja mais interessante naquele momento. Pode ser o corredor, né? Hoje é o celular. E como que o professor vai lidar com isso? Vai proibir o celular na sala de aula? Eu penso que talvez seja melhor a gente usar o celular a nosso favor, como docente, como educador. O que o celular pode trazer para a gente enquanto um aliado da formação desses estudantes? O conteúdo que a gente se prepara para muitas vezes levar para a sala de aula, ele não é mais o único conteúdo. Muitas vezes os próprios alunos eles trazem coisas muito interessantes da própria relação fora de sala de aula e da relação com os conteúdos que estão sendo disponibilizados na internet. Então, por que não usar, né, esse conteúdo também e a tecnologia como aliada na sala de aula? E essa relação, ela se tornou transversal, né, professora? Ela não é mais hierárquica. Uhum. Pensando nisso, quais os agregadores úteis das novas tecnologias? Imagina um professor hoje que o espaço de sala de aula ele é ampliado para as redes sociais, por exemplo. Então, o professor ele pode... É claro que isso vai acarretar mais trabalho para ele, mas ele pode usar as redes sociais como um espaço de relacionamento com o próprio aluno. É bom que a gente conheça os alunos também fora de sala de aula. Como que eles pensam? O que eles discutem fora do ambiente de sala de aula, às vezes é mais genuíno do que o que eles falam em sala de aula. Então, se a gente se ocupa disso também, nos nossos momentos fora da sala de aula, isso pode também nos ajudar a tornar a sala de aula algo mais interessante para esses próprios alunos. E para finalizar, professor, que cuidados você indica para os alunos e para os professores que já usam os aparatos tecnológicos como um grande atrativo educacional? Bom, pense que nós estamos engatinhando nessas questões de tecnologia. A gente ainda está meio deslumbrado com essas coisas. E é natural que seja assim. São muitos aparatos e eles são muito bacanas, muito interessantes. Então, se a gente conseguir construir esses códigos sociais, coletivos, pensado dessa maneira, assim, de trocas, dialógica, a gente tem chance de ter uma sala de aula mais dinâmica e mais atraente, mais atrativa e não menos importante, não menos
que contribua menos para a formação dos alunos. Então, assim, estamos em processo, leva um tempo, mas eu acredito que estamos no caminho certo. Não podemos fechar os olhos, né, professora, para essa realidade. Não podemos negar. Dizer que não existe ou negar a importância e a relevância, minimizar o uso da tecnologia é atestado de morte do modelo de educação. Ok, professora, muito obrigado por sua preciosa participação e volte sempre. Muito obrigada. Chega ao fim mais uma edição do Espaço PUC. Mande sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. E para assistir essa ou outras edições do programa, é só acessar o nosso canal na internet. O endereço é youtube.com/puctvbh. Amanhã eu volto às 4h45 da tarde e você continue ligado na programação da PUC TV e no Espaço PUC, é lógico. Muito obrigado e até amanhã.